O que representa a vitória de Claudia Sheinbaum no México? Por mais paradoxal que possa soar, é um desejo de continuidade e de renovação. A nossa convidada do Conversas com o Meio desta semana é Cristina Pesequilo, professora de Relações Internacionais da Unifesp e colunista da Rádio CBN. Ela explica como a vitória da candidata de López Obrador no domingo pode significar um recado do eleitorado mexicano sobre a aceitação de políticas sociais e econômicas. Mas fala do imenso desafio de Cláudia com relação à violência e ao tráfico de drogas, o que pode impactar as relações do México com os Estados Unidos. Cristina conta também como o debate entre Donald Trump e Joe Biden, marcado para o dia 27 de junho, é histórico. É a primeira vez que um debate presidencial acontece antes das convenções dos partidos. Isso vai acontecer por duas razões. A primeira é que ambos estão praticamente confirmados como candidatos. A segunda é que ambos estão muito pressionados, precisando marcar suas posições e mostrar suas habilidades. O papo está muito bom, não perca! Professora Cristina, muito obrigada por atender o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Flávia, pelo convite para podermos trocar umas ideias aí. Joia. Professora, eu acho que a gente não tem como não começar falando de México. A gente teve um cenário muito interessante na eleição que aconteceu neste domingo, que foi duas candidatas mulheres num país latino-americano, em alguns sentidos, com características até parecidas com o Brasil, por ser uma nação religiosa, né, assim, da maioria da população religiosa, com índices de violência altos, uma configuração socioeconômica com alguns pontos de semelhança com o Brasil. E, ao mesmo tempo, com esse cenário de duas mulheres fortes, candidatas, com uma mulher eleita. O que dá para a gente entender de pontos de semelhança e de pontos de diferença entre Brasil e México, para entender como é que se chega a esse cenário de duas mulheres fortes, candidatas e uma eleita? O Brasil e o México, como você falou, Flávia, eles têm uma semelhança muito grande no que se refere ao seu escopo de desenvolvimento, ou seja, eles são países que, ao mesmo tempo que têm uma grande riqueza em parte da população, são assolados por grandes desafios da pobreza, da miséria e do desenvolvimento, principalmente naquelas regiões que são mais dominadas por aquilo que a gente chama hoje de violência dos cartéis de droga, né? Então, são regiões de baixo desenvolvimento, fronteiriças e que vêm apresentando uma grande violência ao longo do tempo. Então, regiões onde o Estado se encontra ausente. Só isso já dá para a gente uma semelhança muito grande com o Brasil. E tem também uma questão do desafio do desenvolvimento em si. Qual é o caminho que esses dois países, que são países em desenvolvimento, né, do sul geopolítico, eles podem tomar? Então, essas semelhanças de tamanho, de renda, de riqueza, elas são muito presentes ao longo da trajetória dos dois países, mas, ao mesmo tempo, eles são muito diferentes, né? Eles são diferentes naquilo que a gente pensa em termos geográficos, né? Então, o México é um país que ele é muito próximo dos Estados Unidos, isso impõe desafios territoriais diferentes. Eles também são diferentes naquilo que se refere à própria complexidade econômica. O Brasil hoje ele é uma potência do agronegócio, mas ele também é uma potência industrial, ele tem uma autonomia razoavelmente maior nesse campo, enquanto o México está um pouco mais subordinado aos Estados Unidos, até em termos de negociações comerciais, como a gente observa com o antigo NAFTA, né? Que virou o NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, entre Estados Unidos, México e Canadá, e que virou, né, no governo Trump, entre 2017 e 2018, Estados Unidos, México e Canadá. Então,
essas seriam um pouco as semelhanças de diferenças. Então, o que a gente vê, né, voltando, né, à sua pergunta inicial, com a ascensão de duas mulheres como as principais candidatas à sucessão presidencial no México, ou seja, uma mulher ela iria ser eleita de qualquer forma, e Aham. foi eleita a candidata que era associada ao atual presidente, o Manuel López Obrador, que é a Cláudia Sheinbaum, né, que é uma política que é ligada ao Partido Morena, que é um movimento de renovação nacional, também uma inovação, né, na política mexicana, que sempre foi dominada por grandes partidos tradicionais, como o Partido de Ação Democrática, o Partido Revolucionário, que Sim. apoiaram, né, a sua opositora, a Xochitl. Então, o que mostra para a gente é que essas duas mulheres elas chegam no momento do México se repensar, mas, ao mesmo tempo, a vitória da Cláudia nos mostra que é um repensamento dentro da continuidade. Então, por um lado, né, a gente, como mulher, acha relevante, mas aí a gente tem que olhar as pautas delas também, né? Então, às vezes, eu sempre digo o seguinte, a gente precisa tomar cuidado, às vezes, em dizer, não, vamos votar sempre por gênero ou por outras opções, mas a gente tem que votar por agenda, porque não necessariamente a mulher ela vai defender uma pauta adequada ou, dependendo do gênero, vai defender uma pauta que realmente é progressista. Então, na verdade, são duas candidatas que elas abrem espaço na política mexicana, tentando, né, justamente trazer essa mistura que eu falei, de continuidade, mas ao mesmo tempo de renovação. E aí uma coisa muito interessante, né? Das duas, se a gente for olhar, elas são duas mulheres de origem completamente diferente dentro do Aham. México, né? Enquanto a gente tem a Cláudia, que é a presidente eleita, que é uma figura que tem uma estabilidade maior, né? Financeira, ela tem uma história familiar que leva ela a uma universidade, ela também é de origem judaica, que também é uma novidade, né? Como você falou, é um país muito católico, muito conservador, e, por outro lado, né, a Xochitl ela era uma candidata ligada aos grupos de povos originários, ela vem de uma origem mais humilde e simples. Então, são duas mulheres também com trajetórias que elas explicitam um pouco essas diferenças, essas contradições que temos na própria sociedade mexicana. E muito interessante isso que a senhora colocou, professora, porque esse perfil das duas reflete algo que tem acontecido nos países, que é a pauta progressista estar mais nas mãos de uma elite universitária, científica, e a pauta da direita ou da centro-direita, no caso da outra candidata, né, estar mais na mão da população mais simples, para usar o teu termo, né, ou de um povo originário, isso é uma tendência ou isso, como é que a senhora avalia isso, tendo em vista mesmo o Brasil ou os Estados Unidos? É uma crítica que a gente ouve muito comum ao progressismo atual, né, de que isso ficou na mão de uma elite intelectualizada ou universitária. Como é que a senhora enxerga isso? Então, Flávia, pessoal que nos assiste, eu acho que aí as linhas são um pouco mais cinzentas, né? Eu teria um pouco de dificuldade em chamar a Cláudia de progressista, embora o Morena ele se coloque como tal, né? Eles têm algumas pautas bastante conservadoras, né? Então, é aquilo que eu falei, às vezes a gente desfoca um pouco. Então, por exemplo, ela é mulher, teria uma pauta mais progressista, ela acredita em mudança climática, ela não era negacionista durante a pandemia, mas eu acho que o México ele também é símbolo um pouco das nossas dificuldades, né? Que é justamente definir o que é ser progressista hoje e o que é ser conservador. Eu acho que a gente tem algumas coisas bem claras nos extremos, né? Então a gente sabe claramente identificar
o que é um candidato de extrema-direita, que vai desrespeitar a Constituição, vai desrespeitar direitos, tem uma pauta extremamente conservadora em costumes, tem até uma pauta que ela vai mais para o nacionalismo e para a xenofobia, mas, ao mesmo tempo, você vai ter, dentro dos progressistas, também algumas pautas que elas são muito polarizadas na extrema-esquerda. Né? Então, é difícil, às vezes, a gente fazer essa distinção. Mas uma coisa que a gente tem que observar é o seguinte, que tipo de discurso chega na população? Né? Quais que são as preocupações? E aí eu acho que talvez a gente, como acadêmico, né, no meu caso, né, talvez todos nós tenhamos que fazer uma autocrítica no seguinte sentido. O que hoje uma população de um país com dificuldades em desenvolvimento econômico, o que ela busca? Né? Ela busca um reposicionamento da classe média, ela busca mais direitos. Então, eu acho que é interessante a gente tentar observar um pouco isso, por quê? Porque as duas faces do progressismo mais ao centro e da direita mais ao centro, como eu falei, elas estão muito cinzentas, né? Então, de repente, uma pessoa que você acha que ela é de centro-direita, ela está defendendo uma pauta progressista. Mas essa acusação da esquerda, dela ser normalmente progressista e vinculada às elites, é tradicional, isso é histórico, né? Vem até de uma ideia da vanguarda, né? De você levar as pessoas à frente. Mas a direita tem muito disso também. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente reflete um ambiente muito polarizado nas eleições, o México não foi diferente, o Brasil não vai ser diferente nas eleições que vão vir agora em outubro. Os Estados Unidos, a gente está vendo que são o tipo ideal da polarização, mas, se você vai observar, todos os segmentos de renda, de universidade, de ensino, de gênero, eles estão presentes, guardadas as suas diferentes proporções, votando para os dois candidatos. Então, às vezes, o que me parece é que as campanhas elas ganham mais ao caminhar ao centro, embora pareça que nas campanhas em si a gente só fale de polarização. Eu sei que está ficando um pouco confuso tudo isso que eu estou falando, mas eu quero aqui justamente passar isso para a gente pensar. Né? Então, o que é polarizado extremo é fácil de identificar, mas essa zona cinzenta, esse eleitorado que ele pensa na economia, que ele pensa no seu dia a dia, ele pensa em saúde, educação, a percepção desse eleitorado para o mundo, é isso que vai ao centro. E as pessoas elas estão muito cansadas de polarização. E, na verdade, se a gente for observar, a eleição do México ela até foi muito interessante, porque ela teve uma outra dimensão que a gente tem pouco falado, que é o autocomparecimento às urnas. Foi alto. Foi alto, foi mais de 60%, né? Então, isso comparado com outros países, mesmo como o Brasil, com potência regional emergente, e outros países em desenvolvimento, ou também países desenvolvidos, é um índice de comparecimento muito alto, o que significa que a população mexicana estava realmente engajada nesse processo eleitoral. E, ao escolher a Cláudia, qual é o recado que a população deu? Além disso que você desenhou bem, né? Primeiro de um desejo de uma certa continuidade, mas com algum frescor, com alguma coisa nova, com alguma intenção, pelo menos, de renovação. O que a eleição dela dá de recado desse eleitorado mexicano? Eu acho que ele dá, como você falou, Flávia, perfeitamente, o recado da continuidade, por um lado, ou seja, foram 6 anos, né, do governo Obrador, no México não tem reeleição, mas os resultados econômicos, apesar das dificuldades, eles não foram ruins, eles foram positivos. Você tem uma melhoria na vida de algumas populações, principalmente urbanas. Então, há um recado, sim, pela continuidade, mas há um recado também pela renovação, que é a preocupação com a crescente violência política
e também a crescente violência nas fronteiras mexicanas, né? Essa questão do tráfico de drogas, a fragmentação social, esses vários Méxicos que existem dentro de um só México, eles estão bastante presentes. Então, acho que até o slogan do Morena, né, para a campanha, que era a ideia do caminhar para o futuro, né, ou seja, renovar e continuar, e sempre pensando no futuro, a ideia deles, qual que era o slogan em si? Continuar fazendo história. Então, é isso mesmo que eles estavam buscando. Uhum. E na tua opinião, assim, pelo currículo dela, pelo que ela já mostrou como gestora, ela tem alguns desses atributos para lidar com principalmente com a violência política e com a violência do tráfico? Então, esse eu acho que é o grande ponto de interrogação. Eu acho que, pelos atributos, pelas qualidades dela, a gente pode ter uma clareza muito grande com relação à continuidade administrativa, na agenda econômica, na agenda social. Isso eu acho que a gente tem bastante clareza quanto a isso. O problema maior, me parece, é justamente esse ponto de interrogação sobre a violência, né? A gente tem uma crise migratória, a gente tem uma crise do narcotráfico, e o que a campanha da Cláudia colocou foi o seguinte: olha, como é que você combate essas coisas? Com desenvolvimento, mas também com maior engajamento. Então, que engajamento é esse? Das Forças Armadas, das forças de segurança, mas o México ele tem um problema de corrupção e de interpenetração e falta de Estado em várias regiões. Então, é realmente um problema a ser enfrentado, e eu não sei se ela vai ter uma capacidade tão grande de enfrentar isso, principalmente no início do governo. Foi uma eleição extremamente violenta. Teve muitos candidatos, inclusive, agredidos, enfim, teve casos de violência política concretos, né, ali. Não, É, bastante, bastante. Eu acho uhum. que esse é um panorama que o México ele ainda não sabe lidar, e isso tem implicações também para o seu relacionamento com os Estados Unidos, porque envolve toda a questão da fronteira. E aí a gente fica pensando, para onde vão as drogas? Uhum. Elas vão para os Estados Unidos. Então, não é possível você lidar com isso sem você lidar com uma parceria com os Estados Unidos nesse combate. E eu quero muito entrar direto em Estados Unidos, mas eu acho que eu precisava entender mais um ponto da política mexicana, que eu acho que é de interesse aqui, inclusive para a gente, no Brasil, que é o fato de que o México tem a questão da paridade de gênero na política, né? Como você muito bem pontuou, professora, não necessariamente isso se reverte em políticas de gênero benéficas para as mulheres, ou do ponto de vista progressista. Benéfico é sempre relativo, né? Da onde Sim, você sim. está olhando, mas do ponto de vista de pautas mais progressistas, de direitos humanos, não necessariamente isso se reverte assim com a paridade. Ainda assim, a questão da representatividade fica latente, né? Você tem mais mulheres representadas no Congresso e na política, é algo que eu entendo como desejável. É, qual que é a tua avaliação e o que a senhora pode me contar de como o México chegou nisso? É desejável, mas é aquilo que eu estava comentando no início, né? É contraditório ao mesmo tempo, né? Hoje, pelo menos aqui no Brasil, nós temos uma grande parte da bancada feminista, né? Que não quer se intitular feminista, mas a bancada de mulheres, que é extremamente conservadora. E ela trabalha, muitas vezes, contra direitos de gênero em geral, não só contra direitos de mulheres, mas direitos de gênero, direitos sociais, afeta políticas públicas diretamente. Então, eu acho que aquilo que eu falei no início, a gente tem sempre que votar no candidato, na candidata, que a gente considera que tem uma pauta compatível, né? Eu sempre digo o seguinte: vamos voltar lá para 1948, quando a ONU fez a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O basicão Uhum. está lá, né? Se a pessoa disser qualquer coisa que se diferencia daquilo,
independente do gênero dela, a gente tem que ficar de olho aberto. Então, é sempre estar atento a essas pautas. E a trajetória do México nesse campo ela foi exemplar, no sentido de você ter leis públicas para isso, de você incentivar as candidaturas, na base do gênero também, a questão que a própria candidata de oposição, a Xochitl, tem, que é ser ligada aos movimentos dos povos originários. Então, isso se constrói tanto com legislação, mas também com participação, né? E depende também muito das lideranças partidárias apoiarem essa movimentação. Então, certamente tem um lado positivo, e aí a gente tem que observar, né, como é que isso vai caminhar. Inclusive, é interessante, né, que a gente estava. Você tinha perguntado antes, progressista, se é mais conservador. A Cláudia ela deu umas declarações um pouco estranhas, né? Depois da eleição, um pouco durante a campanha também, sobre as relações da presidência com o Poder Judiciário, com o Legislativo, dando a entender que ela seria um pouco menos conciliadora que o Obrador, né? Então, como é que vai ser isso? Ela vai mudar alguma regra para a eleição de juiz de Suprema Corte? Como é que isso vai ser feito? Então, são aquelas pistas, né, que durante a campanha eleitoral, que é uma coisa muitas vezes mais abrangente, o candidato ele não quer aprofundar. Mas a relação com o legislativo e o judiciário, a questão, como a gente estava conversando antes, do combate ao tráfico de drogas, o combate aos crimes na fronteira, do desenvolvimento, tudo isso a gente vai conhecer melhor a Cláudia e qual vai ser o nível de continuidade e ruptura com o Obrador e a influência do Obrador quando ela efetivamente começar a governar. Mas é uma mudança, né? Eu acho que o México sempre foi um país, como você abriu, né, aqui a nossa conversa dizendo, muito conservador, né? Então é algo que faz bem a gente ver algumas mudanças diárias que já vêm vindo desde que o Partido Revolucionário Institucional, o PRI, perdeu seu domínio tradicional da política mexicana desde os anos 90. E aí, perfeito, professora, acho muito interessante esse ponto de vista que a senhora trouxe, e aí eu quero retomar um pouco o que a senhora tinha introduzido sobre a relação com os Estados Unidos. Mas até pensando um pouquinho antes na relação aqui com os vizinhos do Sul, né, ao Sul. A gente costuma ver algumas ondas, né? Então, assim, tem ondas de eleição à direita, ondas de eleição à centro-esquerda, e algumas mais à esquerda mesmo, né? A gente teve recentemente, né? Então, a eleição do presidente Lula, do Petros, do Boric, e agora uma reafirmação de uma eu acho que de uma esquerda, dá para chamar esquerda, né? Centro-esquerda, centro-esquerda, melhor, na sucessão do Obrador. Até antes disso teve o Biden, né? Teve o próprio Biden derrotando o Trump, mas nada garante que é assim que vai se manter. Ao contrário, né? A gente tem uma possibilidade muito concreta de um presidente, inclusive condenado, né, de extrema direita nos Estados Unidos vir a ser eleito ali em novembro. Como é que a senhora enxerga o México situado nessas ondas, nesse momento? Pode ser o fim de uma onda à centro-esquerda ou pode ser a reafirmação de uma onda à centro-esquerda? Como é que a senhora imagina esse movimento? Eu acho que o México ele deu um sinal mais de onda mais calma, né? Sem um grande tsunami no sentido de polarização, né? A gente estava até conversando do alto comparecimento, né, às urnas. Então, foram 60% de comparecimento, e desses 60% de comparecimento, 60% das pessoas votou no Partido Morena, né? Então, eu acho que de todos, né, esses países latino-americanos, né, América Central e também aqui na América do Sul, me parece uma tendência um pouco mais clara de consolidação até dessa centro-esquerda. Mas eu concordo plenamente com essa questão das ondas, né? O que a gente vem assistindo na América Latina, eu diria desde o final da Guerra Fria?
eu costumo dividir em algumas ondas, né? Então, isso está bastante presente, né, no debate político que a gente vem acompanhando. Qual que foi a primeira onda? Aquela onda neoliberal, né, de 1989 a 1999, que as pessoas achavam que o modelo correto era a diminuição do Estado, que era reformatar todas as sociedades, havia caído o Muro de Berlim, fim da Guerra Fria, não tinha mais esquerda. Então havia, né, toda aquela ideia que a própria Margaret Thatcher, nos anos 80, ex-primeira ministra britânica, falava de que não havia outra alternativa, né? Ou era o neoliberalismo globalizante, isso foi com ela, foi com o Ronald Reagan, ambos já falecidos, mas as ideias continuam muito presentes aí. Então, essa onda ela foi uma onda muito clara aqui na América Latina e, de uma maneira geral, em todo o sistema internacional. Foi até o que levou o México a mudar a sua política externa, se alinhar com os Estados Unidos, o próprio Brasil voltar a esse padrão. Quando você entra de 99 até 2010, né, que aí eu estou usando como marco o fim do segundo governo Lula, né, e também o início, né, dessa onda, né, que aí a gente chama de onda rosa, é a onda progressista, realmente, né? Então você vai ter Hugo Chávez, com variações, né? Então radicalismo chavista, né? Mas aí você vai ter a postura brasileira, que é uma postura de centro-esquerda, mais equilibrada, nos dois governos Lula. Você vai ter Michelle Bachelet no Chile, também Evo Morales, Rafael Correia. Então, esse período ele é um período que ele é mais claramente de governo de centro-esquerda e também governos um pouco mais radicais, como eu mencionei, do Hugo Chávez. De 2011 a 2020, eu acho que aí a gente tem o início dessa confusão que meio que persiste até agora. Que confusão que seria essa, né? Então, alguns países eles caminham mais para centro-direita e extrema-direita, né? Isso inclui também o Brasil, isso vai incluir a Argentina, mas, principalmente aqui na região, um período de muita instabilidade, né? E essa instabilidade faz com que a gente entre agora nesse ciclo 2020-2030 com um cenário absolutamente polarizado, né? Se a gente for ver, entre 1999 e 2010, houve, a exceção da Argentina, né, que está sempre envolvida em algum golpe, alguma crise muito profunda, uma razoável estabilidade política na América Latina, independente se era neoliberal ou se era muito progressista ou de centro-esquerda. Então mas assim, a regra do jogo era respeitada, você tinha eleições periódicas. De 2010 em diante, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. O Brasil teve um processo de impeachment barra golpe em 2016, a Argentina também teve problemas, o Peru, várias crises institucionais, a própria Bolívia, diversos problemas com antigos governantes de esquerda que foram sendo julgados, né? Então o cenário ele fica muito tenso. Então eu diria que hoje as ondas elas vão se tornando cada vez mais curtas, né? Então assim, hoje, por exemplo, se você me perguntar, a gente tem uma outra onda progressista, que foi um pouco que, né, a gente pôde observar com a vitória do Boric, né, que você falou, do Lula, também do Petros na Colômbia. Então isso seria uma onda progressista? Eu tenho dúvidas, tá? Por quê? Porque se a gente olha a vitória deles, não houve o enfraquecimento dos grupos de centro-direita e extrema-direita, muito pelo contrário. É até bastante curioso que eles tenham conseguido tanta votação. Então você tem eleições que elas são muito apertadas. E aí você tem uma situação na qual a presidência, às vezes, está com um governo progressista, que é o caso do Brasil, e você tem um legislativo absolutamente conservador, que faz com que toda negociação ela tem que ser uma negociação muito custosa e que coloque em xeque as pautas progressistas, né? Então, eu acho que é um pouco isso que a gente tem que ficar atento. Não adianta só a gente voltar para a presidência e o legislativo não.
O México ele deu uma lição nesse sentido, ele votou no Morena para a presidência e votou no Morena para o legislativo, ou seja, é uma presidente que ela chega muito forte, né? Não tem dúvida de que ela é aquela representante escolhida. Aqui, em outros países, você tem essa polarização. Então, por isso que eu acho que essas ondas são marés curtas, né? Elas são muito reversíveis. A gente vai ter eleição, como eu falei, no Brasil em outubro. No mundo isso está acontecendo, né? Você falou dos Estados Unidos, mas a gente também está observando a possibilidade de uma derrota histórica das forças progressistas na Europa na eleição do Parlamento Europeu prevista para 6 a 9 de junho. Então, qual vai ser o nível de avanço da extrema-direita, né? E mesmo em países como a França e outros, a extrema-direita continua avançando. Então, não é só na América Latina, é em todo o mundo que essas ondas elas têm indo e vindo. Então, eu comecei falando de divisões de décadas, agora não tem mais décadas, parece que são mandatos mesmo. E essa volatilidade, professora, ela está um pouco relacionada, inclusive, a redes sociais, né? A forma que os países estão interconectados. Eu digo isso porque a gente fala em onda e remete a uma coisa mais antiga, né? Dos sindicatos se conversando à esquerda ou de eventuais forças conservadoras se reunindo à direita. Agora, isso se dá de uma forma muito líquida, né? Então, assim, os líderes de cada polo, eles se comunicam, e suas militâncias e suas bases se comunicam de formas muito mais palpáveis e, ao mesmo tempo, diluídas, né? Assim, socialmente. E eu faço essa introdução para perguntar o que uma eventual eleição de Donald Trump pode mexer em termos de onda à extrema-direita, né? Porque, como a senhora bem pontuou, não é só ele. Tem Marine Le Pen na França, que é uma força constante e crescente, né? Ela ainda não levou, mas ela vem consistentemente crescendo e solidificando ali a sua posição, né? Tem no Parlamento Europeu, enfim, tem forças à direita e extrema-direita muito concretas pelo mundo. Agora, sem dúvida, uma vitória de Trump pode, eu acho, desequilibrar para uma onda à direita. A senhora imagina sim ou não? Ou não Então, concorda? eu acho que a gente vai caminhar ainda na volatilidade mesmo com uma eventual vitória do Trump. E aí É. eu acho que a gente tem que continuar pensando nas duas dimensões, né? Eu acho que nessa dimensão virtual, né? E na dimensão chão da política, né? Eu acho que essas duas dimensões a gente tem sempre que trabalhar junto. O modo de fazer política, o modo de pensar política, ela mudou. E a gente tem recortes geracionais muito marcantes, né? Até por faixas etárias. No início, a gente estava falando também de níveis de escolaridade. Então, são recortes que eles estão envolvendo nível de escolaridade, faixa etária, estão envolvendo também orientação de gênero, orientação religiosa, perfil atuante ou não atuante no mercado de trabalho. Então, é tanto recorte, né? Eu acompanho a eleição americana desde 1992, né? Com o Clinton. E eu lembro que quando a gente acompanhava antigamente, a gente sentava lá com as pesquisas, estado a estado, e ficava olhando, né? Mas você não tinha tanto recorte populacional. E a gente não tinha, em 92, a influência das redes e das redes sociais. Isso era uma coisa que ela vem se desenvolvendo, uma forma de comunicação muito rápida, que a gente ainda está tentando compreender. Então, você tem fake news, tem deepfake, e aí você tem um público que ele é completamente afetado por isso. E você vai ter um público que ele não é afetado por isso. É um público que vai estar numa outra faixa etária, que vai estar preocupado com emprego, porque vamos pensar nos Estados Unidos, né? Mas especificamente, ele está morando no carro na frente da casa que um dia foi dele. Então, essas duas dimensões elas são muito presentes.
O que acontece quando um Trump ganha? Lógico, ele vai inflamar, né? Então, tudo que é extrema-direita no mundo, todos os aliados, né? A gente vai voltar a falar daquela aliança global de extrema-direita que tinha, né? Lá no primeiro governo Trump. Então, o Brasil chegou a estar envolvido nisso. Existe, sim, um movimento que ele é transnacional, né? Dessa extrema-direita e que se adapta às questões internas de cada país, né? Então, o Trump, ele é meio que uma cabeça de ponte desse movimento. Então, lógico, isso energiza, né? Vamos falar, olha aí, se ele conseguiu, a gente vai conseguir aqui de novo também. Agora, como é que ele vai conseguir, né? A gente não pode esquecer que o sistema americano, ele é um sistema de eleição indireta, que vai depender muito da mobilização das bases, né? Quem que vai votar no dia da eleição? Como é que isso vai funcionar? Então, você energiza, mas, ao mesmo tempo, se você tiver, de novo, como os números estão mostrando, uma eleição muito polarizada, você energiza, mas é uma onda que ela não necessariamente ela vira um tsunami, mas fica nessa ida e vinda das marés. O que eu costumo dizer é o seguinte, o que isso revela para mim? Né? Revela que os dois lados estão fracos. Tá? Eles estão fracos para passar a sua mensagem, seja via rede social, seja via política do chão mesmo, né? E aí, o que acontece? Isso gera uma fragmentação no eleitorado. Então, você vai ter um eleitorado muito fiel, que ele sempre vai votar naquele Um candidato. dos lados. Uhum. É isso. Ele já escolheu, entendeu? Ele já escolheu. Que é Agora, ali na base dos 30%. isso, É exato, os 30%, de né, cada lado. Uhum. de cada lado. E para onde que vai aquele eleitor de centro que ele está preocupado com o seu emprego, mas ele não está preocupado com um tema, por exemplo, associado ao excesso à educação. Ele quer emprego, ele não está preocupado com escola. É errado? É errado, porque as duas coisas caminham juntos. Mas que tipo de mensagem esse eleitor está buscando? Que tipo de mensagem é feito em localidades onde, por exemplo, o Estado não existe? Né? A gente fala muito isso de países em desenvolvimento, né? Do sul geopolítico. Mas se hoje a gente pensa, nos Estados Unidos, você tem índices muito grandes de pobreza em determinados segmentos da população e o Estado também não existe. É um país hoje atrelado a uma epidemia de opioides, né? De tráfico de drogas, que volta, né? Assim, como é que vai droga do México, da Colômbia para os Estados Unidos? Vai porque tem mercado consumidor, né? Então, é o opioide, são os outros elementos, né? De tráfico de drogas. Então, de repente, chega o Trump, né? Lá com aquele seu estilo fanfarrão e diz: olha, eu vou tirar todos os traficantes da rua porque eles são de tal origem étnica. De repente, aquele pai que perdeu um filho com 13, 14 anos, ele acha aquilo razoável. Agora, esse cara é da extrema-direita? Não necessariamente. Então, eu acho que a gente precisa reaprender a fazer política e, primeiro, para reaprender, é tentar identificar dentro desses vários segmentos de eleitores para onde vão aqueles que não estão nos 30%, que já são fiéis a um determinado eleitorado de extrema-direita ou centro-direita, ou de extrema-esquerda ou de esquerda. Então, esse é um desafio, né? Como você conciliar a política do chão com a política virtual também, né? Uhum, perfeito. Agora, foi interessante que a senhora falou de como a senhora enxerga que os dois lados estão fracos, né? Uma coisa que eu estava pensando enquanto a senhora falava disso é o fato de que, por exemplo, Biden, ele é um candidato que foi, inclusive, muito atacado por sua idade, porque ele é realmente uma pessoa bastante idosa. Mas não é só pela idade em si, é pelo que isso representa, né? Então, assim, olha, a gente, o Partido Democrata não foi capaz de gestar um novo líder, de oferecer uma nova opção. Precisou repetir
o mesmo candidato, mesmo ele estando com a idade tão avançada. Então, eles tentaram ali com a Kamala Harris, que era uma vice que tinha um potencial ali, mas não entregou, não desenvolveu, né? E não houve espaço para outro líder aparecer. Outro candidato, não precisa nem ser um líder, nem sequer um candidato. Né? E, de certa forma, o Brasil viveu algo parecido, porque também o Lula, com uma força de liderança da esquerda, né, histórico, né, um líder histórico, e ainda tendo passado pelo que passou com a Lava Jato, se apresentou como candidato natural em 2022, como o candidato com força suficiente para derrotar a extrema-direita, e agora, possivelmente, não vai haver outro, né, líder que surja. Por outro lado, México e Chile entregaram líderes novos, né? Como é que isso é uma falha? A centro-esquerda está falhando em formular novas lideranças? Olha, Flávia, eu acho que, né, até para quem nos assiste aqui, a sensação é um pouco de cansaço, né? Porque a gente parece que está fazendo uma reprise das eleições, né? Então, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e eu diria que é um problema de formação, né, de quadros, né? De quadros jovens, de lideranças políticas. Sabe qual é a metáfora que eu costumo fazer? Eu costumo dizer o seguinte: será que a gente não vai ter um novo Obama nos Estados Unidos? Nunca mais, né? A Kamala era meio que uma aposta para isso, né? Foi muito criticada a escolha dela, até porque ela é mais conservadora do que a linha política do Biden, né? Ela foi muito criticada até em grupos tradicionais que votam pelo Partido Democrata, como a população afro-americana, por conta da sua atuação no campo jurídico. Então, a gente fica meio pensando assim, por que tem esse vácuo, né? Qual que é essa questão da formação de quadros? E aí a gente vê também, sendo honestos, né? O Trump também não é jovem. Né? Não, exato. Eu Também é acho um repeteco, né? que é Ele um também é um repeteco. repeteco. Exato. Então aí você pensa assim, poxa, parece aquela coisa de filme ruim, que você tem uma primeira versão muito boa, né? Tipo, é o único filme que vai ter. E depois faz sucesso, vai 2, vai 3, vai 4, vai 5, e aí a tendência é ir piorando. Então é um pouco isso que a gente está vivendo, né? Por que não se formam quadros? Eu acho que essa é uma pergunta que os partidos políticos eles têm que fazer, que é no Brasil, a gente tem assistido algumas tentativas, né? Então, isso vai estar um pouco presente aqui na eleição para a Prefeitura de São Paulo, né? Em outras prefeituras, talvez pelo Brasil, mas aqui na cidade de São Paulo, né, onde eu resido, é algo que está muito presente. Você tem candidatos jovens, até mesmo o atual prefeito, ele é de uma outra geração. Agora, para cargo eletivo do executivo, acaba não tendo, né? Então, aí você olha também o perfil do Congresso nos Estados Unidos, você tem candidatos lá que vão se recandidatar mais uma vez, que estão há mais de 3, 4 décadas, né, em Washington. Então, é sempre a mesma coisa. Como é que a gente explica isso? Eu acho que tem um problema de formação e de interesse em participar da política, por um lado, das populações mais jovens, né? Então, é um engajamento que ele ainda é muito restrito, né? Não há uma disponibilidade, né, de você estar mantendo isso de forma sistemática. Então, várias lideranças jovens, não sei se vocês reparam, elas surgem e depois desaparecem, né? Elas não conseguem se consolidar, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Esse eu acho que é um problema geracional, mas também há uma outra questão, que são os grupos de interesse que estão por trás das grandes candidaturas majoritárias. Então, o que é mais interessante? É mais interessante você apoiar um político conhecido, e isso nós estamos falando quais grupos de interesse nos Estados Unidos, por exemplo. O grupo de interesse do complexo industrial militar, das grandes empresas de saúde,
das grandes empresas de mídia, né? Então, quando a gente fala, são os grandes conglomerados das big techs tecnológicas, né? Que são as grandes mudanças, né? Que a gente vem assistindo na política. Então, para esses grupos, é melhor, às vezes, você financiar uma campanha de uma pessoa conhecida do que você realmente apostar numa candidatura jovem. E aqueles políticos que seriam um pouco mais jovens, eles acabam se agregando, né, ao Trump, ao Biden. Eu acho que até o Partido Democrata está numa situação melhor do que o Partido Republicano. Eu acho, porque o republicano ele ficou muito dependente da figura do Trump. Ele é um partido que ele mudou completamente de cara, né, ao longo do tempo. Ele sempre foi um partido centro-direita, com radicais, óbvio, sempre tem o radical, mas de 2010 para cá, e principalmente do Trump, né, da emergência do Trump na política em 2016, ele perdeu essa identidade, ele se radicalizou em excesso, principalmente nos termos xenofóbicos, antipolíticas de gênero, antidireitos sociais. Então, ele muda um pouco o perfil daquele partido mais conservador. Os democratas também têm seus radicais, mas você vê uma linha mais contínua. E até, Flávia, fazer uma outra provocação. Veja que curioso, o Biden, quando o Biden foi, né, vice-presidente do Barack Obama nos seus 2 mandatos. Quando o Barack Obama não podia mais se reeleger, né, em 2016, o Biden optou por não concorrer, né, mesmo sendo vice-presidente, que seria o caminho natural. E aí foi chamada Hillary Clinton, né, ex-primeira-dama americana, senadora pelo estado de Nova York, que tinha atuado como secretária de Estado do governo Obama. Então, o Biden, naquele momento, ele não quis concorrer. Mas a questão partidária estava tão fragmentada que, quando chega lá em 2020, que é um período sensível, é uma eleição em tempos de pandemia, o que o Partido Democrata precisou fazer? Chamar um político conhecido, tradicional, respeitado, porque o Joe Biden ele sempre foi muito respeitado pelos adversários republicanos, até mesmo pela linha mais radical do Partido Democrata, para conseguir que os democratas viabilizassem uma candidatura para concorrer com um presidente que era extremamente radical e que antes da pandemia, assim, guardadas as proporções, gente, antes da pandemia em 2020, o Trump ele estava reeleito. É que a prática dele na pandemia, a sua radicalização ainda maior, vai afastar dele aquele eleitorado de centro que não estão nos 30%, 15%, né? Que a gente está aqui conversando, que é quem vai definir a eleição de 2024. Agora, não tinha outra pessoa além do Biden em 2020? Não tinha, né? Mas a eleição ainda está começando, né? Agora, mas em 2020, o Biden foi chamado, inclusive, por ser considerado mais ao centro, né? Porque assim, a extrema-direita ela desloca toda a conversa um pouco mais para a direita, né? Ela faz pesar um pouco mais. Então, quando a gente fala, né, olha, a esquerda não está formando quadros e tal, mas eleitoralmente a aposta tem que ter esse viés um pouquinho mais ao centro e não tão à esquerda, porque senão não consegue se viabilizar, não, né? Não consegue. O Biden é a prova disso, né? O Biden é a prova disso, porque se a gente vai olhar os pré-candidatos, né, os democratas tinham mais de 16 pré-candidatos para a eleição de 2020. Então, era até engraçado, porque a CNN dividia o debate democrata em 2 dias, né? Pois é. Parte 1, parte 2. Assim, que mundo é esse, né? É uma loucura isso. Lógico que a pessoa sabe que ela não é viável para a presidência, mas ela quer se tornar visível para um cargo de senador, um cargo de deputado, eventualmente lá para frente, né? Mas aquele movimento de você formar quadro como se formou o Obama, né? O Obama ele estava na Convenção Democrata em 2004 discursando como um teste. Esse movimento eles não têm feito mais. Mas aí, Flávia, chamar uma atenção também para uma questão perfeita que você falou, que é o seguinte: tem que caminhar para o centro. E a extrema-direita ela aprendeu isso, né?
Por quê? Porque a pauta dela, fora os radicalismos, se você vai observar, ela trata mais de temas que eles são da política do chão, que eu estou chamando, né? Do dia a dia, da escola, da igreja, da manifestação na rua, que é o seguinte: é emprego, é estabilidade econômica, acesso a bens de consumo, acesso a bens públicos, uma tentativa de acomodação. Então, muitas pessoas, às vezes, que elas também não gostam do radicalismo da esquerda, ou elas não vão votar, ou elas migram para esse eleitorado. É errado, né? Às vezes a gente até conversa e fala, puxa, mas você ouviu as outras barbaridades que aquele candidato de extrema-direita falou? Não, eu não vi, mas ele prometeu gerar emprego, né? Então, veja, fica, né, esses ruídos que às vezes as forças progressistas elas não entendem muito. E o Biden ele sofreu muita oposição da esquerda mais radical do Partido Democrata. Então, de que a gente está falando aí? Vou falar até do nome mais simbólico, que é da nova geração, que ela não é viável eleitoralmente para um cargo majoritário, que é a Alexandra Ocasio-Cortez. Né? E, ó, que, inclusive, ela não apoiou a candidatura do Biden. Outros nomes, né, como o Bernie Sanders, que é um candidato independente, mas muito ligado aos democratas, já veio do Partido Democrata, ele apoiou a candidatura do Biden. Então, assim, poxa, você não se dispõe nem para derrotar uma força extremista a apoiar o teu candidato, é complicado, né? Sim. E aí eu acho que talvez o grande alerta para os democratas, quer dizer, teve a eleição de 2020 presidencial, né? Então o Biden levou, ganhou o Congresso, maioria, etc. O grande alerta para os democratas foi em 2022, eles perderam a maioria na Câmara. Por quê? Por conta de um excesso de radicalismo, uma falta de proximidade com a população mais pobre. Então, você tem um eleitorado que ele se sente órfão. E, na verdade, não é a população mais pobre, eu diria que é aquela população de classe média que é, de novo, a população que vai definir a eleição, que trabalhava na indústria, que não existe mais, que precisa, né, de uma atenção específica. Essa pessoa, ela ouve, de repente, um candidato fazendo uma pauta pró-meio ambiente, um candidato democrata, ele fala, mas eu vou perder o emprego. Ele não entende que isso vai preservar a vida dele. Ele ouve só a parte que ele vai perder emprego, porque a única fábrica que ainda existe na cidade dele vai fechar. Então, é preciso que as forças progressistas elas compreendam um pouco essas diferenças. Mas é difícil, né? Às vezes, quando a gente fala isso do ponto de vista acadêmico, do debate político, às vezes a gente também é criticado por estar defendendo pautas conservadoras, mas de forma alguma, não é isso que eu estou fazendo aqui. Eu só estou colocando que é preciso, né, ouvir o eleitorado, porque, como você falou, Flávia, a constatação da pesquisa eleitoral, a constatação do dado eleitoral é que tem muita gente que acaba migrando para centro-direita, da centro-direita, que acaba, eles sabem melhor, né, fazer essas campanhas. Então, voltando, né, até a rede social, eles ainda dominam, né, engajamento, criação de mitos, né? Lógico, se o Trump ganhar, a gente vai ser assolado por essas coisas, né? Pois no é. mundo de fake news e deepfake, a coisa está bem pesada. Tá, e arriscada. Agora, falando bem pragmaticamente sobre essas chances de o Trump ganhar, na tua avaliação, o que essa condenação dele mexe no ponteiro ali? Porque alguns analistas defendem que ele ficou mais forte com essa condenação. Outros, e algumas pesquisas já mostram que, não, votar em condenado já é demais para mim, né? Como é que a senhora está avaliando esse episódio e essa eleição? Eu acho que ainda é cedo para a gente falar, mas eu acho que as pesquisas, né, elas foram feitas muito no calor do momento, e eu diria para todo mundo esperar o primeiro debate que vai acontecer em 27 de junho entre o Trump e o Biden, porque aí a gente vai ver o seguinte, né? Qual é a condição física dos dois, física e mental, para aguentar um debate presidencial? Qual que vai ser o nível de radicalismo do Trump? Quanto mais radical ele for no debate,
mais ele afeta o eleitor. Então, o que essa condenação dele traz de molho, né, para esse debate que vai acontecer no final do mês de junho? E olha, um debate antecipado, é histórico. Nunca a gente teve debate presidencial ainda no primeiro semestre. Pois Isso é, eu não sem tenho essa memória, mas não existia não, mesmo. não, isso é um movimento inédito, né? Porque os dois candidatos, de certa forma, por razões diferentes, óbvio, eles sentem que estão perdendo terreno, né? Então eles querem reafirmar as pautas e o eleitorado, para o eleitorado, né? Que eles vão ter compromissos com aquelas preocupações que as pesquisas estão indicando como mais relevantes. Então houve essa antecipação antes das convenções nacionais, né? Pois é. Então até aí você pensa assim, poxa, mas depois disso eles podem mudar os candidatos? Na prática até pode, Mas não tá? vai, né? É. Olha, Flávia, não Olha, não sei. dá para apostar nada. Não Futurologia vou não, né, apostar. professora? Não dá para Não, dizer. não vou. Mas aí, retomando lá o que você tinha falado, eu acho assim, o cara que vai votar no Trump, aquele eleitor fiel, os 30%, esse não vai largar o Trump, tá? Assim como aqui, assim, é o candidato deles, ele se identifica com aquela retórica, ele acha que o Trump é um perseguido, né? Os Estados Unidos eles têm muito essa coisa do homem comum perseguido pelo sistema, e o Trump ele está fazendo esse jogo, essa narrativa, né? Então, assim, olha, nem a Madre Teresa de Calcutá escaparia desse julgamento, esse tipo de fala, né? Que ele vem trazendo. Então, esse eleitorado para ele é fiel. O nó realmente é esse eleitorado de centro, mas não seria, eu acho, tá, o impedimento para, por enquanto, tá, para esse eleitor não votar no Trump. Né? Tanto que o Bill Clinton, outros candidatos, eles tiveram escândalos sexuais, outras condenações, e não teve muito impacto. Eu acho que o que pode eventualmente prejudicar mais o Trump, tá? Até porque essa condenação é a única que deve sair esse ano, né? Eu acho que o que pode prejudicar mais, talvez, a candidatura dele seja o excesso de radicalismo que ele vem demonstrando. Foi isso que levou ele a perder em 2020. Né? Então, eu lembro de, em 2020, ter assistido à convenção republicana. A gente vê pela TV, né? Hoje é muito fácil da gente ver todas essas movimentações pelo YouTube também. E eu lembro que a minha sensação foi assim, poxa, eu estou assistindo não uma convenção partidária, mas uma seita, né? Porque eram umas falas tão absurdas, né? Então, são umas coisas tão sem para a gente, né? Que é mais ao centro, mais moderado, né? Mais progressista. Era um negócio tão sem pé nem cabeça que você fala, puxa, que tipo de eleitorado estou ouvindo isso? Então, esse radicalismo, isso sim afeta esse eleitor de centro, o eleitor mais jovem não vota no Trump. Eu acho que assim, o Biden ele tem às vezes minha visão, tá? Talvez ele tenha que se preocupar menos com o Trump e se preocupar mais com o governo dele, tá? Que aí são aqueles números de votantes não compromissados que apareceram nas primárias, por duas questões, tá? A questão de Israel barra Palestina, né? Que o governo Biden tem sido muito criticado, o perfil do eleitor americano étnico mudou, então isso vai pesar, tá? Na eleição. E, em segundo lugar, a questão migratória, tanto que é esperado um novo pacote de endurecimento de políticas migratórias. Então, eu acho que o Biden ele teria que se preocupar mais em governar do que ficar batendo Um boca novo com Trump. pacote a partir do governo federal, a partir do executivo? A O partir do executivo executivo. propondo endurecimento de políticas migratórias. Isso. Porque havia até uma expectativa, Questionável. isso é legal, porque isso é conectado com a eleição do México, que Sim. a gente abriu o programa falando, né? O Uhum. Biden ele estava na expectativa de conclusão da eleição do México, né, para anunciar medidas que vão poder levar ao fechamento da fronteira dos Estados Unidos com o México. Então, redução de vistos, maior controle militar da fronteira. Então, é algo que vai ser anunciado provavelmente em 4 de junho.
E isso vai pegar bem com o eleitorado dele, a senhora acha? Eu acho que vai. Porque mesmo esse perfil, étnico do eleitorado mudando, eu qual que é essa mudança que a senhora detecta? Porque eu tinha entendido no sentido contrário, que tinha aumentado o número de votantes latinos, afro-americanos e etcétera. Não é por aí? São várias coisas, né. A gente tem, no caso de Israel-Palestina, um aumento do número de eleitores em determinados estados que são ligados à religião árabe, desculpa, à religião muçulmana e tem origem árabe e tem origem também em diversos outros países do Oriente Médio. Então, esse Certo. eleitorado ele está completamente contra a política do Biden pró-Israel, tá? Que é algo também difícil de mudar, e também o eleitorado jovem ele está muito contrário ao Biden. O eleitorado latino, a gente entra de novo. O afro-americano ele é completamente pró-Biden, tá? Então, Tá. esse eu acho que a gente já é um grupo, né, político que ele não tem nenhuma afinidade com o Trump. Lógico, existem exceções, mas majoritariamente é um eleitorado que ele vota historicamente democrata, é uma base muito sólida. Agora, o problema é o eleitorado latino. Por quê? Porque o Mas antes eleitorado antes da senhora latino. falar do eleitorado latino, deixa eu Sim, só explorar o primeiro sim. que a senhora colocou. Esse eleitorado de ascendência árabe ou de, religião muçulmana, ele também não tem nenhuma conexão com o Trump, então o perigo dele é não votar, é se Isso, que abster. é isso, se Tá, abster, que é tá, perfeito. aquilo que eu tinha mencionado, eu acho que eu acabei nem aprofundando, do eleitor uncommitted, né? Isso, não vai. Então, ele não vai, ele é Perfeito. descompromissado, assim, eu não gosto, não voto no Trump, mas não vou Mas votar no também não vou Biden. votar no Biden, perfeito. E aí o É eleitorado isso. latino, que a senhora ia falar? Aí é um eleitorado que ele se divide entre um eleitorado progressista, que é o eleitorado latino mais jovem, né, que já cresceu nos Estados Unidos, tem um perfil que ele é realmente mais ligado à agenda do próprio governo Biden, e aí você tem um eleitorado mais conservador, né, que aí ele é um eleitorado que ele vê com maus olhos a entrada de tantos novos imigrantes no país. E esse eleitorado, principalmente nos estados de fronteira, ele tem se encaminhado para um voto republicano, né? Isso tem, por exemplo, afetado o perfil de votação na Flórida, no Uhum. Texas, e aí afeta também alguns estados como Nevada, que o eleitorado latino ele se divide, né? É muito interessante isso. Eu acho que o eleitorado latino é um dos mais difíceis de você compreender, porque aí uma outra coisa que afasta o eleitorado latino, mesmo uma parcela jovem dos democratas, é, por exemplo, a pauta de direitos de gênero e direitos sociais. É um eleitorado muito conservador. Então, esse movimento do eleitorado latino, eu acho que os próprios partidos, eles ainda estão tentando compreender. Mas Uhum. eu acho, aquilo que eu falei no início, eu acho que o grande desafio do Biden, porque, veja, bater boca com o Trump, ele vai perder, né? O Trump sempre vai ser radical, tal. Por um lado é bom porque afasta o eleitor mais moderado. Então, se esse eleitor ele não vai votar no Trump, no Biden, porque não concorda com algumas políticas, certamente ele não vai votar no Trump, né? Mas o governo Biden ele tem, né, esses dois desafios. E eu ainda acrescentaria um terceiro, tá? Que é o seguinte: a economia americana ela está crescendo. Ninguém nega isso. Vários setores eles têm se tornado mais sólidos, principalmente no que se refere às empresas de tecnologia, os setores da Revolução Verde. Esses setores eles têm se demonstrado mais sólidos, né? Agora, grande parte do eleitorado ele não é empregado nesse setor, são setores de baixa empregabilidade. Então, a gente tem um cenário no qual a economia americana cresce, mas a renda não é distribuída. E a dúvida vai ser essa: esse eleitor ele vai votar no dia da eleição? É esse eleitor que decide a eleição, e muitas vezes por 1, 2% naqueles estados que a gente chama de estados de batalha, né? Hoje as pessoas estão usando muito o termo estado pêndulo,
mas normalmente eu gosto de usar ainda o estado swing, né, que é o estado que muda, Uhum. mas principalmente a ideia do estado de batalha. O eleitor que não for votar no estado de batalha, ele talvez ele tenha mais peso para uma vitória de um dos dois do que o eleitor que estiver indo votar. Ai, que loucura, né? A visita Loucura. do Netanyahu ao Congresso americano, que peso que ela pode ter eleitoralmente ali para os 2 lados? Como é que a senhora imagina que isso possa É, influenciar? o Trump ele já deu declarações de que ele é totalmente pró-Israel, né? Isso não vai ter nenhuma mudança. Inclusive, ele tem criticado o governo Biden por criticar o governo Netanyahu. E o governo Biden ele está nessa sinuca de bico, né? Você tem vários grupos de interesse que apoiam os democratas, né? Então, do grupo de financiadores de campanha também é um financiador importante, né? Esses grupos étnicos, então o lobby judaico e outros. Então, esse eleitorado ele se vê insatisfeito com o que o Biden tem feito de crítica a Netanyahu. E, por outro lado, o eleitorado mais jovem, esse novo eleitor que vem chegando para participar das eleições americanas, que é de origem árabe muçulmana, que tem uma inclinação que é pela defesa da Palestina, esse eleitor ele se afasta se o governo Biden ele der mais apoio a Israel. Então, o Biden meio que ele pisa em ovos, né? Ele não vai romper o apoio a Israel, mas ao mesmo tempo ele tem que matizar esse apoio fazendo críticas, tentando fazer um processo de paz, É, né? ele fez aquela proposta, né, que até o Netanyahu sinalizou positivamente, né, de que pode aceitar aquele plano. Ah, foi uma surpresa até, né, esse movimento do Netanyahu. Como é que a senhora... Foi, mas a minha preocupação é a seguinte, né? Ele diz que aceita, mas ao mesmo tempo continua a operação militar. Então, Isso, é, é retórico. assim, histórico, né? E a minha impressão com relação ao conflito é que, enquanto Israel não atingiu seus objetivos políticos estratégicos, o conflito vai continuar em andamento e caberá aos Estados Unidos justamente tentar administrar isso na sua campanha eleitoral. Outro problema, guerra Rússia-Ucrânia Pois também. é. Assim, não tem muita saída, né? Uhum. O eleitorado americano ele se pergunta: poxa, mas por que eu tenho que continuar dando dinheiro para a Ucrânia se eu não tenho acesso a uma escola de qualidade, né? A um planejamento de infraestrutura melhor na minha cidade? Então, são essas coisas, né, que os dois candidatos têm que resolver. O Trump, assim, por bem ou por mal, para ele, são linhas mais claras, né? Então, ele é contra ou ele é a favor. Ele vai falar sempre aquilo que passa na cabeça dele. O Biden não. O Biden é um outro estilo, é um estilo mais moderado, é um estilo caminhar ao centro. Ele tem que atingir tanto os moderados quanto os mais radicais do seu partido, falar para essa população, né? Eu lembro que quando Biden fez o discurso de posse, ele falou o seguinte, que ele ia ter uma política externa para a classe média, né? O que ele queria dizer com isso? Que ele ia promover o desenvolvimento americano e que não ia se envolver tanto em conflitos internacionais. Não parece que deu muito certo, né? Então, cadê o emprego, né? Como é que você lida com isso? Por que tanto dinheiro para a Ucrânia? Por que tanto dinheiro para Israel? E às vezes não é nem esse questionamento em si que o eleitor está fazendo, né? Às vezes o eleitor ele nem sabe o montante de recursos, né, de orçamento que está indo para o exterior, mas é aquela sensação do dia a dia de você ir para o supermercado, não conseguir encher o carrinho, você sendo um consumidor de classe média, ou de você não ter como pagar a hipoteca da sua casa. Então, há um empobrecimento muito grande da classe média americana. E essa classe média americana, empobrecida, que ela é muito atraída pelo radicalismo do Trump, né? Num país com inúmeras transformações sociais, né? Multiculturais, multiétnicas, multigênero,
Por quê? Porque o Trump ele dá a solução fácil. Nunca é culpa minha, a culpa é do outro. Né? Eu costumava dizer em 2016 que era o tripé, né, que o Trump explorava. Qual que era o tripé? É o medo, a ignorância e a radicalização. E aí ele trabalhava nisso e tem um público que quer isso, e tem um público que é mais moderado e não quer. Agora, como é que isso vai se dar, né, durante a eleição? Vamos ver, eu acho que esse debate de junho 27 ele vai mostrar para a gente o quão viável são as candidaturas e o quão eles estão preocupados com o que o eleitorado está pensando. Muito bem, professora, ficaremos de olho nesse debate e, enfim, teria mais assunto aqui para mais 1 hora, né? Porque falar de mundo é isso, né, professora? Mas eu agradeço imensamente a tua presença, a tua aula, as tuas explicações foram excelentes. Até uma próxima. Muito obrigada. Até uma próxima, Flávia, todos que nos assistem aqui no meio. Foi um prazer estar com vocês e conversar sobre assuntos tão interessantes. Muito obrigada pelo convite.